Hello, guys! Aqui é a Teacher Vitória e hoje nós vamos aprender um pouco sobre essas 3 preposiçõezinhas que vão ser super importantes na hora de formar uma frase em inglês, principalmente se você é iniciante. Essas 3 podem confundir bastante, mas hoje a gente vai desmistificar elas aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai ver as funções delas e como usá-las no dia a dia. In, on, at são preposições, lembre-se disso. Então, o que são in, on, at? Essas palavrinhas são preposições de tempo e de lugar. Ou seja, se eu quero falar que eu vou ao shopping todo sábado, eu estou em casa, ou vamos nos encontrar às 7, eu uso essas preposiçõezinhas, tá bom? Então, isso significa que usamos essas palavrinhas para falar que algo acontece em determinado tempo ou que algo está localizado em determinado lugar. E existem algumas regrinhas para quando usar qual, que vamos ver no próximo slide. Então, primeiramente, a gente usa essas 3 preposições para as 2 funções, para tempo e lugar. E vamos começar aqui com preposition of time, preposição de tempo. Então, vamos lá. Usamos in para partes do dia, exceto night, porque aí é outra preposição, estações do ano, meses do ano e anos em si. Então, por exemplo, a gente fala in the morning, quer dizer de manhã, in the afternoon, quer dizer à tarde, in the evening, quer dizer de noite, o comecinho da noite, ali entre as 6 e as 9 horas, in the summer, no verão, in December, em dezembro, e in 2021, em 2021. Quer dizer que todas as vezes que a palavra in aparecer vai ser em 2020, em dezembro? Não, gente, essas preposições a gente não traduz, porque sempre vai ser uma coisa diferente. O importante é você entender o significado delas, tá bom? Então, aqui temos todos esses exemplos de usos. E aqui do lado temos algumas frasezinhas para você entender direitinho como a gente vai estruturar isso numa frase. Então, a primeira frase é I love to walk in the morning. E eu quero que você repita comigo. I love to walk in the morning. Very good. Quer dizer, eu amo caminhar pela manhã, ou de manhã, também daria certo. Próxima. I will go to Italy in the winter. I will go to Italy in the winter. Alright, very good. E quer dizer, eu irei para a Itália no inverno. I was born in May in 2001. Então, mais uma vez. I was born in May in 2001. Quer dizer que eu nasci em maio em 2001. Então, aqui são algumas frases aqui, alguns exemplos com in. Agora, on. On nós usamos para dias e para datas. Então, por exemplo, os dias da semana a gente usa on. Por exemplo, on Monday, on Tuesday. Também usamos on para datas específicas. Então, aqui a gente tem on the 20th of July ou on July 20th. Aqui são 2 formas diferentes de escrever a data. Por exemplo, a data que eu estou gravando esse vídeo é 17 de junho. Então, eu poderia falar que I am recording this class on June 17. Então, eu estou gravando essa aula no dia 17 de junho. E aqui, por exemplo, temos on my birthday, que aí no meu aniversário, é um dia bem específico e a gente usa on para isso também. Então, vamos lá. A gente tem aqui I have a class on Monday. Quero que você repita também comigo. I have a class on Monday. Very good. Quer dizer, eu tenho uma aula na segunda. I see you on my birthday.
I see you on my birthday. Quer dizer, eu te vejo no meu aniversário. E, mais uma vez aqui, usando birthday como exemplo, my birthday is on May 8th. My birthday is on May 8th. Eu recomendo aqui, quer dizer, meu aniversário é dia 8 de maio, é em 8 de maio, que é a data do meu aniversário. E aí eu desafio você a falar essa mesma frase com o seu aniversário. Se quiser, pausa o vídeo para falar. Então, my birthday is on, fale o mês e depois o dia do seu aniversário. Na próxima aqui, a gente tem o at. Usamos at para horários do dia. O night, lembra que nas partes do dia ele não ficou incluso no in? É porque ele vai ser incluso aqui, no at, e o night está aqui. E feriados também. Então, por exemplo, a gente fala at 3 o'clock, às 3 em ponto. Só uma observação, o o'clock a gente só usa para horas em ponto, horas exatas. Então, se for a hora que está agora, por exemplo, 4h54, a gente não vai falar 4:54 o'clock. Não, 4:54. Eu te encontro às 7. I meet you at 4. Então, aqui a gente vai usar para horários o at também. At midnight, à meia-noite. Te vejo à meia-noite. Te vejo na meia-noite. At dinner, então no jantar. O jantar ali vai ser um horário do dia, né? A hora do jantar. Então, a gente usa at também. At Christmas, que é um feriado. E serve também para Páscoa, que é Easter. Halloween, que é Dia das Bruxas. Vai servir para todos. E também aqui o at night. Então, relacionado aos períodos do dia, o night é o único que a preposição é at. Agora, morning, afternoon e evening, a gente viu lá no in. Qual é a diferença entre evening e night? No português, os dois querem dizer noite. Porém, em inglês, existem essas duas palavrinhas. Evening vai ser o horário da noitinha, então o comecinho da noite. E night serve para tarde da noite, então lá para depois das 9, ou de madrugada também a gente pode chamar de night, tá bom? Então essa é a principal diferença aí, uma observação. Aqui a gente tem os exemplos do lado. I have dinner at 7 o'clock. Então, eu janto às 7 horas. Vou repetir a frase e eu quero que você repita também. I have dinner at 7 o'clock. Great. Agora a próxima frase é I go to the gym at night. I go to the gym at night. Ok? O que quer dizer? Eu vou para a academia à noite. Esqueci de colocar aqui no slide. Mas eu vou para a academia à noite. Muito bem. E agora a gente tem aqui preposition of place. Então, o que a gente vai ver aqui? As mesmas preposições, só que agora se referindo a um local, falar de localidade. Vamos lá. Nós usamos in para regiões. Por exemplo, continente, país, estado, cidade, bairro. Todos esses a gente usa in. Então, aqui a gente tem a listinha. In Brazil, no Brasil. In Italy, na Itália. In Brasília, em Brasília. In Riacho Fundo, no Riacho Fundo. Então, aqui a gente tem dois países, né? Que é Brasil e Itália. Brasília, que é uma cidade, né? Não é um estado. E aqui Riacho Fundo, que é um bairro daqui de Brasília. Então, tá vendo como a gente não consegue traduzir as preposições? Só que a gente viu no, na e em. No Brasil, na Itália, em Brasília. Então, vai variar muito. A questão é ver o significado e os usos do in, on, at. Mas traduzir
cuidado, tá? Enfim, aqui no in Brazil, in Italy, in Brasília, in Riacho Fundo, usamos o in para regiões, estados, países, continentes. Por exemplo, estamos no continente americano, in America. O pessoal da Europa está in Europe, e assim por diante. Então, aqui nós temos os exemplos. I live in Brasília. Eu moro em Brasília. Agora eu quero que você fale essa frase, só que colocando o seu estado no lugar. I live in Brasília. Very good. Depois temos aqui, my brother lives in Spain. Então, meu irmão vive na Espanha. My brother lives in Spain. Very good. Então, aqui só mais uma observação. Quando a gente vai falar de lugares, países, cidades, etc., a gente só vai traduzir para o inglês, né, os continentes e países. Por exemplo, Europe, que para a gente é Europa. Brasil, para eles, e para a gente é Brasil, né? Mas nomes de cidades, nomes de bairros, nomes de ruas, a gente não traduz, tá bom? Então, o correto é dizer I live in Brasília. I live in São Paulo. I live in Mato Grosso. A gente não traduz esses nomes, ok? A gente não fala I live in São Paulo. Não, I live in São Paulo. E é isso. E você também não precisa sempre colocar o seu sotaque, um sotaque em inglês. Por exemplo, I live in Brasília. Não é necessário, você pode falar do seu jeitinho. Por exemplo, I live in Brasília. Normal. Muito bem? Próximo, nós temos aqui on. Usamos on para referências, tipo nome de rua, nome de praça, nome de avenida. Para ilhas também. E veículos grandes, como ônibus, trem e avião, por exemplo. Então, aqui a gente tem on Palmeiras Street, na Rua Palmeiras. On Paulista Avenue, na Avenida Paulista. On Fiji, que é uma ilha. On Fiji, em Fiji. E on the bus, no ônibus. Então, aqui a gente vai usar on para essas ocasiões. Mais uma observação aqui é que na hora de falar o nome de rua ou o nome de uma avenida, o nome vem antes do substantivo. Então, a Rua Palmeiras, a gente fala Palmeiras Street. A Avenida Paulista, a gente fala Paulista Avenue. Então, a gente troca aí a ordem dos fatores, mas não altera o resultado. Aqui do ladinho a gente tem as frases, né, os exemplos. Então, um exemplo aqui. I will travel on a train. Eu vou viajar em um trem. I will travel on a train. Sua vez. Muito bem. Depois a gente tem the store is on Paulista Avenue. The store is on Paulista Avenue. Very good. E aqui quer dizer a loja é na Avenida Paulista. Está localizada na Avenida Paulista. Por último, a última preposição e a última preposição de lugar aqui é o at. A gente usa at para endereços e locais muito específicos. Então, por exemplo, a gente tem aqui at 1800 Brooklyn Street. Então, aqui o número do lote, por exemplo, vem antes que o nome da rua, tá? Em inglês. Então, at 1800 Brooklyn Street. At my house. Então, na minha casa. A sua casa é um lugar bem específico, por isso a gente usa at. At my house. At the corner, na esquina. Geralmente, quando você está falando de uma esquina bem específica. At the corner. At Starbucks. A gente também usa para nomes de lojas, para você que quer falar que vai estar no Starbucks. I will be at Starbucks. Então, a gente também usa o at para nome de loja
porque é um lugar específico. Então, vamos lá. Temos aqui alguns exemplos. Let's have dinner at home today. Let's have dinner at home today. Sua vez. Ok? E aqui o significado é vamos jantar em casa hoje. At home, descer em casa. My address is at 3 Dublin Avenue. Eu inventei esse endereço, tá, gente? Mas o endereço é Avenida Dublin, número 3. Então, my address is at 3 Dublin Avenue. Sua vez. Very good. E agora, a gente tem o último exemplo, que é I buy my clothes at Renner. Eu compro minhas roupas na Renner. É algo específico, é uma loja de roupa específica, então a gente usa o at. Vou repetir mais uma vez e depois você repete para mim. I buy my clothes at Renner. Very good, guys. Então, that's it. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas sobre o in, on, at. E qualquer coisa, volta o vídeo e faz uma revisão desse assunto, tá bom? Um beijo. See you next time.